Olá, olá, muito boa tarde. A gente vai bater um papo sobre por que alguns fotógrafos não conseguem viver da fotografia ou porque não conseguem viver bem da fotografia. Esse é o nosso tema de hoje aqui. Primeira questão, tá? Nem todo mundo está disposto a empregar o grau de energia, o grau de esforço, o grau de dedicação necessário para que uma pessoa realmente possa viver da fotografia. Esforço em que sentido, Fugisse? Em que sentido eu estou querendo dizer? O esforço para estudar e aprimorar, porque se a tua fotografia não é boa e o produto que você vende é fotografia, obviamente que a tua empresa não vai adiante, tá? Isso é óbvio, mas tem que ser dito, porque muitos acham que a fotografia é só apertar um botão, é só comprar uma câmera, é só abrir uma conta no Instagram e dizer que é fotógrafo, e não é assim. É preciso estudar, é preciso se aprimorar. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui não fazem parte desse grupo, porque senão vocês não estariam aqui estudando, aprendendo e me ouvindo. Mas é importante lembrar que tem pessoas que não querem empregar o nível de esforço necessário para sair daquele estado que as fotografias elas não conseguem se destacar. Elas têm um aspecto amador, elas têm uma estética ruim. Então, a primeira coisa é estudar e praticar bastante. Estudar e praticar bastante é um mantra. Estude e pratique muito, tá? Segunda questão é um bom fotógrafo precisa ter um portfólio, ok? Precisa ter ali um portfólio de boas imagens, e para isso é preciso que ele, segundo aquele primeiro passo que a gente falou, né, estudando e praticando muito, desse universo daquilo que ele praticou, ele consiga fazer a curadoria das melhores fotos, das fotos que mais se destacaram, das fotos mais bonitas, para ir compondo o portfólio, ok? E aí alguém que está começando pode me dizer assim: mas Fugisse, eu não tenho contrato ainda, eu tenho muita dificuldade de fechar contrato, ainda não tenho quem fotografar. Amigo, é aquele velho ditado, né, que desde o tempo dos nossos pais: se vira, tá? Faz acontecer. O que a gente vai fazer nesse caso? Você vai chamar, por exemplo, amigos teus. Se você é fotógrafo de casal, por exemplo, convida um casal de amigos seus que tenham uma presença bacana, que estejam dispostos, né, que sejam simpáticos. Vai lá, chama eles para fotografar, compõe um portfólio legal, leva eles para um lugar bacana. Então, se você ainda não tem contrato para gerar portfólio, você vai ter que se virar para conseguir esse portfólio de alguma outra maneira, mas não dá para ficar sem portfólio, vendendo sem ter o que mostrar. Se você é fotógrafo e não tem fotos para mostrar, fica muito mais difícil algum cliente, né, algum potencial cliente confiar no seu trabalho sem ter o que ver, somente na palavra, do que se você tiver um portfólio legal para mostrar. E se esse teu portfólio for impresso, melhor ainda, o ideal, tá? Então, o que acontece? As encadernadoras de fotografia, elas costumam ter um desconto bem legal para mostruários, para portfólio. Então, procura uma encadernadora da tua preferência. A minha, do coração, é a Via Color, tá? Procura uma encadernadora, pergunta para eles o desconto que eles têm para mostruário, tá? Na Via Color eu sei que é 50%, e de repente, se você conversar ali com a equipe responsável, você pode até barganhar e tentar conseguir um pouco mais para fazer o teu primeiro álbum. Separe as melhores fotos, só foto muito boa, só as melhores fotos, não coloca foto mais ou menos lá, tá? E aí esse portfólio e esse mostruário vai fazer diferença aí no teu trabalho. Isso, a gente está falando de fotógrafos que não conseguem viver da fotografia, e muitas vezes é a falta de clientes, né? E a gente está falando exatamente sobre como atrair esses clientes, né? Como atrair essa clientela para você, como criar essa cartela de clientes para você, ok? É uma outra questão. Pode ser até que você já tenha
praticado, estudado bastante, já tenha um portfólio legal, já tenha até o mostruário impresso, mas você não tenha divulgado bem o seu trabalho no mundo virtual, no mundo online. Ok? Então o que você precisa fazer? Primeira coisa, faz o seu site, tá? As pessoas negligenciam, as pessoas esquecem que hoje o maior mecanismo de busca de serviços é o Google, não é o Instagram, não é o YouTube, não é o TikTok, é o Google. E o Google vai levar para onde? Para um site. Então, se você não tem site, você está perdendo a melhor porta virtual para prospecção de clientes, certo? O melhor lugar para prospectar cliente não é o Instagram, é o teu site. Um site bem feito, bem construído, com a tua bio bem bonitinha, com a tua história, com os teus valores, o que você acredita, com os posts organizadinhos de cada trabalho que você faz. E o site ajuda a dar peso e legitimidade para sua marca, porque quando o cliente entra no seu site, começa a ver todos os trabalhos que você já fez, e o site tende a ter essa estrutura que quando ele termina de ver um ensaio, o site já puxa para outro. Ó, se você gostou disso, clientes que gostaram desse ensaio viram esses também. E aí o cliente começa a ver um ensaio atrás do outro, um evento atrás do outro, e ele então se afeiçoa à tua marca, à tua fotografia. Então faça um site bacaninha, tá? Tem muitas plataformas hoje que dá para fazer isso gratuitamente, então não tem desculpa. Você vai ter que pagar o teu domínio, tá bom? Então faz o seu site. Segunda lição de casa de divulgação de trabalho para atrair mais clientes: redes sociais, tá? E na rede social você pode engajar de muitas formas. Você pode engajar hoje através de TikTok, através do YouTube, através do Instagram, na ferramenta do Stories, na ferramenta do Reels, na ferramenta dos posts no feed, e manter uma frequência ali que você vai combinar com você mesmo para ter uma disciplina. Não adianta postar 3 vezes hoje e passar uma semana sem postar nada, tá? Crie uma frequência que seja coerente com o que você está disposto a seguir como disciplina de postagem e manda bala. Hoje em dia, né, a maioria de vocês devem saber, o Instagram ele tem dado mais alcance aos vídeos. Então, se você chegar ali na pegada do vídeo, do Reels, vai ter um alcance maior, ok? Até porque a ideia agora do Instagram é ir concorrendo com o TikTok. Então o Reels, que é a ferramenta ali que concorre diretamente, é a que hoje o Instagram mais entrega alcance orgânico. Então aproveita bastante do Reels também para dar alcance orgânico para o teu trabalho, certo? Existe também a possibilidade, se você não consegue viver bem da fotografia ainda, que você até já tenha tua cartela de clientes, até já tenha tua marca, já tenha passado dessa fase de construir portfólio, mas você esteja cobrando menos do que deveria, esteja cobrando pouco, tá? E é por isso que você não tem conseguido viver da fotografia. Então é uma questão de posicionamento. Isso, obviamente, tem que resolver aquilo que eu falei primeiro. Você tem que praticar, estudar bastante para ter uma boa fotografia, porque tendo uma boa fotografia você vai ter mais segurança de poder cobrar melhor, cobrar adequadamente um valor que faça a tua carreira na fotografia valer a pena, que não seja uma carreira de centavos, que não seja uma carreira que você fica no 0 a 0, ou até mesmo que não seja uma carreira que você paga as contas, mas que a margem de lucro seja sempre muito apertada. Não é o ideal, tá certo? Não dá para se manter, não dá para vislumbrar uma carreira de longo prazo, uma carreira sólida, nesse sentido, de ganhar nos centavos. Então é preciso criar, através da sua fotografia, do seu posicionamento de marca, um diferencial no seu mercado. Você precisa ter claramente diferenciais competitivos
em nível de qualidade em relação aos pares do seu mercado, para que você comece então a entrar no mercado de valor e não no mercado de preço. E o mercado de valor é um mercado mais exigente, onde o cliente vai te exigir mais, mas ele vai pagar bem por isso. E aí você não vai precisar ter uma agenda mega hiper blaster lotada de volume para conseguir rentabilizar em cima do teu trabalho. Você vai poder cobrar bem, rentabilizar mais uma quantidade menor de contratos e com isso equilibrar também uma qualidade melhor de vida, que essa é a proposta que eu acredito, é o caminho que eu acredito que seja mais sensato, mais saudável, mais positivo, mais construtivo para o fotógrafo. Então é uma questão de posicionamento, de diferencial, de confiança também. Tem muito fotógrafo bom pra caramba que tem diferencial e que pela insegurança, porque acha que o cliente não vai fechar, que acha que tem que ficar na média do mercado, todo mundo cobra isso, então eu vou cobrar isso. Não, se você tem diferencial, você não vai cobrar igual a todo mundo que não tem diferencial. Não faz sentido. Se você já tem uma agenda lotada no preço médio do mercado, não faz sentido você continuar aí, tá? Tranquilamente você pode aumentar e estabilizar muito melhor a sua agenda com muito mais tranquilidade, tá? Tranquilidade, exatamente esse equilíbrio na agenda vai te permitir, inclusive, melhorar cada vez mais o seu trabalho, porque quem vive no mercado de volume não tem tempo para isso, não tem tempo de estudar, não tem tempo de ir para um congresso, não tem tempo de ir para um workshop, não tem tempo de ler bons livros, não tem tempo de nada. O cara está o tempo todo trabalhando, fotografando, editando, trabalhando, fotografando, editando, dormindo, vez por outra ele faz alguma coisa com a esposa, com o marido, com os filhos, muito mal, com pouquíssimo tempo de qualidade com a família, tudo muito corrido, tudo muito apressado, tudo muito agoniado, tudo muito, sabe? Isso não é vida, minha gente, sinceramente. E eu não sei como o pessoal que escolhe o mercado de volume aguenta essa vida, porque isso não é vida de verdade, tá? Do meu ponto de vista, isso aí é agonia no juízo. Tá? Então, essa ideia, minha gente, da gente ajustar preço e posicionamento de mercado influencia diretamente também na forma como você vai acabar gerenciando a tua carreira e a tua vida. E às vezes essas inseguranças que eu falei, elas estão muito presentes, né? Essas crenças limitantes. Então o cara, eu não sou capaz, eu sou um coitadinho, e fica ali cobrando pouco porque não sabe o seu valor, porque não abraçou o seu valor, porque não entendeu o quanto é valioso o trabalho que ele faz. Você fotógrafo, você, meu amigo fotógrafo, você já entendeu qual é o valor da fotografia? Eu já ouvi muitas vezes, muitas, tá? Eu ouvi agora no evento de sexta-feira. Encontrei uma noiva que casou há 3 anos e meio atrás. E ela me disse: Fugice, a melhor escolha do meu casamento não foi a decoração, não foi o lugar, não foi o vestido, não foram as flores, não foram os doces, foi a fotografia. Eu ouvi isso de uma noiva, já ouvi isso várias vezes, e ela tinha uma decoração incrível num lugar sensacional e tudo muito bonito, de muito bom gosto, tá? Foi a Sans e o Thiago. Até postei um vídeo aqui no Reels nessa ocasião. Vocês sabem o valor que a fotografia tem, você se apropriou internamente disso, você tem noção do quanto vale essa afirmação dessa noiva? Se você não se apropriar do valor disso internamente no seu coração, para você passar isso com segurança para o teu cliente na hora de um atendimento, é muito difícil que você, não sabendo, o teu cliente realmente se convença disso, que o teu cliente realmente priorize o teu orçamento em detrimento de todo o resto que ele vai investir no casamento. Então, se você não souber muito claramente disso, se você não abandonar as crenças limitantes, fotografia não é carreira, é um bico, fotografia tem que ser uma segunda fonte de renda, isso é uma crença limitante. Dá para viver bem, muito bem da fotografia, dá para ter um salário de um médico, de um juiz com fotografia, dá para viver bem, minha gente, tá?
você pode ter que tratar crenças limitantes em relação a teu próprio trabalho. O seu trabalho às vezes é muito bom e a sua visão a respeito do seu trabalho é incoerente, porque você fica se comparando o tempo inteiro, sabe, o tempo todo. Você fica olhando para o trabalho de fotógrafos que você admira e sempre acha que o trabalho deles é bom e o seu não. Sempre fica se colocando para baixo, sempre acha que o seu trabalho não é bom o suficiente. Tá tudo bem a gente se inspirar, tudo bem a gente gostar do trabalho de alguns amigos fotógrafos, mas toda comparação ela é injusta. O seu caminho é único, a sua fotografia é única, o seu olhar é único. Se aproprie do valor que o seu olhar, que é único, tem, tá? Carla perguntando aqui: você acha que o fotógrafo iniciante tem uma barreira forte para entrar nesse mercado e viver da fotografia? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho, Carla, vai ser o caminho da consistência nesses passos que eu falei aqui, que o fotógrafo tem que estudar com um nível de comprometimento, de dedicação de energia, de tempo, estudar muito, praticar muito e se aprimorar continuamente a cada trabalho. É uma questão de não descansar nessa busca incessante de melhorar a fotografia a cada oportunidade que ele possa. A cada trabalho você tem uma oportunidade de aprimorar alguma área da sua fotografia. Então é uma busca incessante pela melhoria e é exatamente empregando essa energia a cada trabalho de forma consistente que vai, como um processo, tá? Construindo uma marca sólida, uma marca de sucesso, uma marca que vira um objeto de desejo do cliente. O cliente vai sonhar em ter você ali dentro do ambiente de evento dele, vai ser um sonho para ele, tá certo? E é exatamente essa consistência, essa busca. Então, quanto mais intenso você é nessa busca, mais resultado você vai obter e mais retorno você vai receber da parte do cliente e do mercado também. O que acontece muitas vezes é o fotógrafo ou ficar preso nas crenças limitantes, na insegurança, achando que não é capaz, que só o outro que consegue, ou ele fica preso numa ideia de fazer as coisas de qualquer jeito, fazer mais ou menos, ir levando com a barriga e não realmente colocar o melhor do seu potencial, certo? Então é uma questão muito de disciplina, de consistência, de dedicação mesmo. PZL Fotos, Puzzle Fotos. Mestre, você acha que dá para viver bem de fotografia no mercado de ensaios ou somente em eventos? Cara, isso é uma escolha muito pessoal, tá? Muito pessoal. Por quê? O ensaio você não vai conseguir cobrar tanto quanto um evento, ok? O mercado de evento envolve mais dinheiro ali, envolve um giro de capital bem maior do que o mercado de ensaios. Então, o mercado de ensaio ele é muito mais voltado para uma ideia realmente do volume do que os eventos. Os eventos você tem como rentabilizar bem e fechar poucos eventos no ano, ok? Ensaio você realmente, para viver só de ensaio, você teria que fechar bastante ensaio praticamente ali todos os dias da semana. Em contrapartida, o ensaio ele dura menos, demora menos tempo para editar, demanda menos estresse, enfim, tem uma série de fatores aí também envolvidos. Por isso que eu digo que é uma escolha muito pessoal, tá? Você querer viver só de ensaio é uma escolha muito pessoal. Eu acho que depende muito do teu momento de carreira. Se você é jovem, tem energia, disposição, eu acho que dá para fazer os dois, dá para rentabilizar em cima dos dois para construir patrimônio. Lembrando que a casa dos 20, dos 30 anos é uma casa que a gente tem que trabalhar duro para construir patrimônio e conquistar nossa liberdade financeira, que é um momento que você não precisa estar o tempo todo preocupado em trabalhar para ganhar dinheiro para pagar a conta, tá? Você vai conquistar uma certa liberdade de tempo pelo trabalho que você já exerceu e soube gerenciar bem o capital durante esse tempo de trabalho, tá certo? Fugice, como você negocia os recebimentos com os seus clientes? Como faz o parcelamento? Boa pergunta, amigo, tá?
a gente tem a seguinte forma de fechamento de contrato. Eu fecho 30% de entrada, certo? Então fecho um contrato com o cliente, combino com ele uma data para ele fazer um Pix relativo a 30% do valor do contrato, e o restante do valor eu deixo acordado com ele em parcelamento aberto até 30 dias antes do evento, ok? Eu não uso, por exemplo, cartão de crédito para fazer parcelamento de contrato, porque eu perco muita taxa. Então não faz sentido para mim eu pagar juros. Isso é uma coisa muito mais de quem precisa do dinheiro do cliente para cobrir um problema, né? Então o ideal é que você tenha capital suficiente para você não precisar que esse dinheiro desse contrato que você está fechando entre agora. E você consegue dar prazo para o cliente, consegue também ao longo prazo se organizar financeiramente melhor. Então o restante ele pode acertar até 30 dias antes do evento. E aí, durante esse período ele pode ir pagando mensalmente, pode pagando em balões, pode pagar tudo mais próximo do evento. Para mim eu deixo bem aberto, porque os custos que vão pesar para mim, eles acontecem ali com a equipe no dia do evento, posteriormente com a parte de álbum, ok? E sinceramente faz muito tempo que eu nem tenho que gastar com a parte de álbum por conta dos processos de pós-venda, mas pela questão da gestão financeira, o ideal é que você separe o valor do álbum, sim, tá? O custo do álbum, pelo menos, na sua conta. Como são seus pacotes? Cobra pelo serviço ou tem pacotes com material impresso? Matheus, eu acho que é meio que uma perda, um tiro no pé, quando o fotógrafo ele não consegue incluir dentro do contrato dele o material impresso, porque existe o processo de pós-venda que você consegue, por exemplo, dobrar o valor que você tinha naquele contrato original com o mesmo cliente, tá? E é muito difícil o cliente seguir para a parte impressa e investir em pós-venda se você no primeiro contrato, nesse primeiro momento, não conseguiu fechar com ele a parte impressa. Então minha pegada é sempre ter a parte impressa junto com o contrato, sim. Então serviço e a parte impressa andam juntos ali, tá? No meu processo de fechamento. Se passar por um padrão de vida mentiroso para fechar contrato com o público A, o que você acha sobre isso? Bullshit, acho uma bobagem total, uma besteira, tá? Não acredito nisso. Primeira coisa, eu não acho que o objetivo do fotógrafo deva ser estabelecer, fechar contrato com o público A, B, C. Eu não acho que esse deva ser o método para você construir uma marca sólida e para poder rentabilizar bem com o seu trabalho. Na verdade, para mim é uma questão muito mais de selecionar o público por um viés de valores, de crenças, de modo de ver a fotografia, de valorizar a fotografia, de dar valor a ela, de realmente estar disposto a investir, independente se esse público ele mora no Alphaville ou ele mora numa casinha simples, tá? Para mim depende, até porque o dinheiro pra gente, cara, é o mesmo, então não faz a menor diferença, tá? Já fotografei casamentos muito simples, extremamente lindos, assim, pelo amor, pela humanidade, pela beleza do momento, e casamentos maravilhosos também, com toda a pompa que um casamento de quem tem muita grana pode ter. E nos dois casos tá tudo bem, a gente aprecia o que é lindo ali, e o dinheiro é o mesmo, cara. O casal que casou lá com 800 convidados me pagou um contrato, e o casal que casou com 30 me pagou também. Então eu não faço diferenciação por público, e eu acho que tudo que é mentira, tá, é muito frágil, né? É muito fácil de ser quebrado. Você tentar fingir uma coisa que você não é, tende a não durar, não funcionar, porque você vai de repente fingir uma coisa e fechar com o público A. Ele vai começar a ter assuntos com você
que você não vai conseguir acompanhar, porque você não é daquele público de verdade, você não pertence àquele mundo de verdade, tá? Então eu acho uma bobagem. E eu não acho que seja necessário. Não acho de forma nenhuma. Eu acho que existem outras formas da gente construir uma carreira de sucesso sem ter que apelar para isso que é muito superficial. Existem formas mais profundas, mais verdadeiras e mais sólidas de fazer isso do que essa maneira superficial que você citou, tá, Wagner? Obrigado aí pela pergunta, muito boa. Júnior Fotografia, poderia falar também sobre gerenciamento de equipe? Cara, é um baita assunto, né? Um baita de um assunto. Daria também uma outra live aqui. A gente precisa de uma live só para falar disso. Eu acho que é importante demais. A minha equipe, por exemplo, meu segundo fotógrafo me acompanha há 8 anos. Meu assistente está comigo há 8 anos também. Os assistentes que saíram da minha equipe com 6 anos trabalhando comigo. Então, para mim são relações de longo prazo. São relações que tem que ter um grau de profundidade e solidez, porque a ideia para mim sempre é o jogo de longo prazo, tá? Eu não vou querer botar um cara na minha equipe para ele sair daqui a um mês, não vou. Até porque eu vou preparar muito esse cara e quero que ele permaneça o máximo de tempo possível. E eu sei que muitos de vocês têm problema com isso, né? Cara, assim que o cara ficou bom, ele foi embora. E tem motivos porque ele foi embora e tem motivos porque que a galera fica na minha equipe tanto tempo. Por isso que eu acho que vale a pena fazer uma live falando disso, porque é um assunto longo, tá? Tem uma dificuldade tremenda em gerenciar o meu financeiro. Alguma dica? Cara, eu vou estar lá no Edin Brasil falando sobre finança, né? Que legal. Um tema super diferente daquilo que eu abordei nos anos anteriores. Falei de criatividade, falei de composição. E agora eu vou falar de financeiro lá. Vou estar na arena de marketing falando sobre investimentos. Financeiro tem um passo a passo. Casa Fotografia, tá? Tem um passo a passo. Primeira coisa, você tem reserva de emergência, por exemplo, que seria o básico, tá? O que é uma reserva de emergência? Você vai ter contabilizar qual o valor que você precisa para viver durante um mês dentro do teu ambiente de custos. Vai calcular de 6 meses a 1 ano em cima desse valor e vai ter esse valor guardado, por exemplo, no Tesouro Direto, tá? E esse valor você não vai mexer, exceto numa situação de emergência coletiva, tá? Como, por exemplo, a galera da Ucrânia está passando, ou como a gente passou a nível mundial na época da pandemia, ou uma urgência pessoal sua, sei lá, você quebrou a perna, não pode mais trabalhar, vai ter que ficar um tempo parado. Então, aquela reserva de emergência ali seria um primeiro passo para você ter um financeiro bem estruturado. Segunda coisa, você não pode ter dívida, cara, porque os juros, ele te mata, né? Os juros no Brasil é muito alto, juro de dívida de cartão, dívida de financiamento. Então você precisa dar o gás, dar o seu sangue para quitar suas dívidas e se livrar de juros que estejam comendo o seu financeiro. Tá? Terceira coisa, você não pode trabalhar alavancado. Que é isso? É você gastar o dinheiro na frente. Por exemplo, você fecha um contrato, gasta tudo, aí lá na frente você tem o custo desse contrato que você já gastou, aí você fecha um outro contrato para cobrir esse daqui que você já tinha gastado, e você trabalhar alavancado. Então, procure não trabalhar alavancado, procure estruturar o custo para cada trabalho e separar aquele valor. Organize essa parte, tá? Aquilo que eu falo aqui com vocês, da gente construir uma marca de valor que você consiga ganhar bem e não ter uma margem de lucro apertada, você consiga realmente ter uma margem de lucro boa em cima de cada contrato, vai ter um impacto muito grande no seu financeiro também, para que você consiga não só pagar a conta, mas que você consiga, além de pagar a conta e ter uma vida digna. O que seria uma vida digna? Você ter um carro que roda legal, que não vai te deixar na mão, você poder pagar um plano de saúde para tua família,
Você poder ir num cinema quando tem vontade, num restaurante quando tem vontade. E, além disso, te sobra algum valor, tá? Pode ser 10% do que você tem ganho, pode ser 20%. Você vai separar uma porcentagem do que você ganha todo santo mês e vai investir esse dinheiro, como se ele não fosse seu. Você não vai mexer nesse dinheiro, você vai investir, pensando lá no teu futuro, tá? É isso que as pessoas com a mentalidade financeira equilibrada e construtiva fazem. E aí você deixa de pagar juros para ganhar juros, que aí você investindo, você vai estar no jogo de juros composto positivo, juros compostos que trabalham a seu favor. E não subestimem, gente, o quanto isso ao longo dos anos consegue rentabilizar para você, a ponto de você conseguir estruturar um plano de em algum tempo, alguns anos, você ter um patrimônio milionário, tá bom? É sobre isso que eu vou falar no Edin Brasil, por exemplo. E aqui um grande resumo aí sobre gerenciamento financeiro. E é isso, minha gente. E acompanha os conteúdos, minha gente. A gente está com bastante conteúdo aqui no feed. Quem ainda não segue aqui o perfil, siga, tá? Obrigado, gente. Um beijo. Excelente semana. Deus abençoe.